Boa noite, pessoal, tudo bem? Seguindo aqui a semana dos desafios, a gente já fez um vídeo do desafio da semana 2, da semana 3, e agora nós vamos fazer o desafio da semana 4, e a entrega ainda está no prazo, tem até o dia 25 para fazer. E qual que é o desafio da semana 4? É um comercial de vendas mobile, onde a gente vai fazer um visual mobile simplificado, a gente vai criar 2 gráficos e 3 scorecards sobre vendas, e a gente precisa fazer esses entregáveis aqui. Então a gente vai fazer esse projeto, vou fazer ele junto com vocês até a publicação e, vamos ver o resultado disso. Tá? Então, meu nome é Guilherme Merig, eu sou analista em Power BI, eu tenho essa plataforma Glamos, onde eu ensino um pouco do que eu sei nas 2 trilhas de curso que nós temos até o momento. Ainda vou soltar mais 2, a intermediária e a avançada, mas a gente já tem 2 cursos básicos de Power BI. E se fizer sentido para você, acesse a plataforma, conheça ela, eu acho que você vai gostar do conteúdo. Então, vamos seguir aqui para o trabalho. Primeiro de tudo, eu já sei qual que é a demanda. Nós temos aqui o projeto com a semana 2 e semana 3. A gente vai tentar já finalizar essa homepage hoje. Na semana 2, nós fizemos esse comercial de vendas. Na semana 3, quer dizer, nós fizemos o Kanban. E aqui na semana 4, deixa eu colocar aqui, desafio, semana 4. Eu vou corrigir aqui também esses nomes. Nós vamos fazer também esse desafio. E para começar, ele pede para gente um visual mobile, né? Então, deixa eu só fazer um ajuste. Só fazer um ajuste aqui na webcam, pessoal. Aí, desculpa. Então, vamos lá. Então, se é um visual mobile, então a gente vai começar a fazer isso. Eu recomendo muito que a gente comece lá pelo Figma. Por quê? Porque a gente já vai estruturar o visual dessa forma, olha. Deixa eu minimizar aqui. Beleza? Essa aqui é uma tela que eu fiz recentemente. Vou colocar aqui, curso Power BI, algumas telas que nós já fizemos. E nós vamos fazer o seguinte, eu gostei desse visual aqui, ó, que eu fiz recentemente. Eu vou fazer aqui, vou arrastar aqui para o lado. E aí a gente vai fazer o seguinte, eu vou criar um frame. E eu vou criar um frame aqui, ó, para fone. E eu vou escolher um Android médio, tá? Ou então a gente poderia vir aqui no frame e colocar um iPhone 16 Pro Max. Vai ficar assim, desta forma. E beleza, vamos trabalhar com esse conceito. Eu vou agora, como no projeto ele está pedindo para a gente 2 gráficos, 3 scorecards. A gente vai fazer o contrário dessa vez, a gente vai começar pelo visual. Então o que eu vou fazer primeiro? Eu vou copiar esse visual aqui que eu já tinha feito. Vou jogar para cá. Eu vou pegar esse plano de fundo desse frame. Eu vou colocar ele aqui também. Beleza. Eu vou colocar uma curva aqui no nosso projeto. Tamanho 10. Vou dar um zoom aqui para ficar fácil para a gente poder mexer. Eu vou colocar esse cabeçalho. Vou diminuir ele um pouco. Trazer ele para frente. Lembrando que a gente vai precisar encaixar as curvas aqui também. E a ideia aqui, pessoal, do desafio é ser o mais rápido possível para entregar ele. Não é um projeto inteiro, é um desafio curto. Tá? Aqui a gente já pode colocar um texto também. Então aqui vai colocar dashboard, mobile, traço, vendas. Comercial vendas.
Dá mais um zoom. Aí o que eu vou fazer? Eu vou centralizar essa informação. Vou centrar ela aqui no eixo e no centro. E eu vou também aumentar o tamanho dessa fonte. Beleza, deixamos assim. E a gente já vai criar aqui também, para os nossos cartões, eu vou copiar até esses cartões que eu fiz aqui. Ó. Vou copiar esse aqui, porque ele já tem uma profundidade legal. Vou jogar ele aqui. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar ele com uma largura. A gente tem aqui de largura 440. Então eu vou colocar cada um com 110. A gente precisa colocar 3, né? E a altura, não vou fazer tão grande, eu vou fazer 80 de altura. Eu vou deixar aqui um respiro. A gente tem essa marquinha amarela, a gente vai trazer ela para cá. E a gente precisa fazer esses ajustes. A curva dela precisa estar parecida com essa. Então, aqui, em vez de ser 12, eu vou colocar 8 de curva. 8 não, eu vou colocar 6 de curva. 6 de curva. Aqui. Antes dela ser um cartão, ela era um componente. Deixa eu só ajustar. Aí. 110 e 80. Eu vou ajustar agora esse aqui. Vou colocar ele com uma largura de 25. Muito grande. A curva precisa ser igual ao outro, então eu vou colocar 6. Só que eu vou colocar a curva apenas no topo. Então eu vou deixar aqui 0 e aqui 0. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar assim. Ah, mas tem essa opção de faixa lá no BI. Mas eu vou deixar aqui já travada no Figma. E aqui, nosso faturamento, ele vai ficar com a cor. Faturamento eu vou deixar na cor verde. A gente tem indicadores aqui do tipo. Como já tem as medidas do comercial, média, preço e ticket. Mas aí eu vou fazer o seguinte, dar um Ctrl C, Ctrl V, Ctrl C, Ctrl V, e a gente percebe que a gente tem um pouco mais de espaço. Na verdade é o seguinte, esse aqui está menor, 110. 110. 110, beleza. Mas mesmo assim, ainda cabe mais, então eu vou colocar aqui 140 de largura. E a gente vai tentar agora distribuir essa informação aqui. A gente vai ver se é possível. Deu para distribuir. Aqui nessa informação eu vou deixar o amarelo. E aqui nessa informação eu vou deixar o vermelho. A gente pode colocar uma informação mais crítica ali. O desafio pede para a gente também para a gente colocar 2 gráficos. Então, 2 gráficos a gente vai precisar colocar. E ele também está pedindo para a gente segmentadores de data. Então eu vou deixar um pouco mais embaixo aqui. Beleza. Distribuir. Então eu já vou deixar esse respiro aqui, pessoal, para a gente poder colocar a segmentação, ou então eu posso descer aqui um pouco o meu... Não, mas aí vai ficar esquisito. Então eu vou deixar aqui, essa altura, e eu vou ajustar aqui de novo. Se eu não selecionar os dois, ele não vai centralizar aqui no meio. E para colocar o meu filtro, eu vou utilizar esse fundo aqui.
Vou utilizar esse fundo aqui, vou diminuir ele. Inclusive, ele a gente pode deixar até como um contraponto aqui, ó. A ideia é fazer como se fosse um aplicativo, tá, pessoal? E deixar um design bem interessante. A altura dele está enorme. O projeto de BI que a gente fez manutenção era um projeto com uma ideia de template bem larga, quer dizer, bem comprida. Vamos ver para trás. Legal, a gente ficou até com um efeito de profundidade aqui. Só que agora, de fato, aquele tamanho de 140 ele vai ficar muito grande. E aí, o que eu vou fazer também? Eu gostei desse efeito. Aqui, aqui, aqui. A gente vai descer. Eu vou jogar esse aqui. Aqui. Então, aqui vai ficar responsável pelos nossos filtros. Eu vou deixar tamanho 70. E eu vou centralizar essas duas informações. E eu vou centralizar com o frame essa informação aqui também. E vou reajustar essa aqui novamente. Beleza? Eu vou tirar essa linha. Beleza. Agora nós temos aqui o cartão, que a gente vai ajustar aqui. O tamanho eu vou colocar 120. Aqui 120 também. E aqui 120. Agora essa informação vem aqui. Essa a gente vai encaixar com esse. Opa. Eu fiz alguma cagada aqui no ajuste, mas depois eu mexo nisso. Então eu vou só ajustar aqui o cartão com esse. Beleza? Alinhado. Agora eu vou ajustar aqui o vermelhinho. Beleza. E a gente vai agora distribuir essas três informações. Alinhamos. Eu acho também que eu vou tirar esse stroke daqui. Para o mobile, um pouco pesado. Beleza, tirei. Então a gente já deixou espaço aqui para os três cartões. A gente poderia colocar títulos aqui, mas eu vou deixar para fazer isso no BI. E agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o espaço para os dois gráficos que foi pedido para a gente. Então um gráfico vai ser um gráfico de, deixa eu verificar, um gráfico de linha e um gráfico de pizza. Então para o gráfico de linha, a gente tem aqui de altura 690, 680. Então a gente vai deixar aqui mais ou menos 360 para um. E para o de pizza, 300. Fizemos o respiro. A gente vai só balizar as informações. Distribuímos. A gente vai ajustar os cartões. Ficaram alinhados. Nesse cartão aqui, a gente tem que ajustar agora a borda. Aqui também vai ficar, pessoal, tamanho 6. Tamanho 6. Lembrando que é só nos dois cantos, que aqui a gente vai deixar dessa altura. E a largura eu vou colocar aqui 10. Para o gráfico, não, ficou pesado, 5. Esse de pizza vai ficar com a cor vermelha, a cor amarela. Deixa eu fazer o ajuste desse, para o tamanho 6. 6.
6 e 6. Alinhou. A gente vai deixar aqui um comprimento de 5. E aqui a gente vai colocar... Poderia colocar a cor azul, mas vai ficar muito... Vamos travar nessas 3 cores. E beleza, fizemos aqui o nosso visual mobile. Gastamos aí 15 minutos para preparar. Mas agora, quando a gente exportar isso lá para o Power BI, vou colocar aqui como SVG, eu já poderia colocar ícones também. Vou aproveitar, vou tirar o stroke, que é as linhas desse aqui, tá? Acho que sem as linhas ficou melhor. Vamos colocar aqui Visual Mobile. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui na tela é colocar o mesmo tamanho de tela que tem o nosso visual. Então vou colocar aqui, ó, personalizar. Ele tem, por padrão, 440 por 956. Então a gente vai colocar 956 por 440. Beleza. Vou deixar aqui no meio. Vou pegar aqui a tela de fundo. Visual Mobile. Vou tirar a transparência. E o nosso papel de parede, eu vou colocar a mesma cor que tem o nosso frame para background, papel de parede. Beleza? Tiramos aqui para poder ficar mesclada essa informação quando tiver no aparelho, tá? E aqui agora é tranquilo. A gente vai começar o trabalho colocando... Se você fez a semana do desafio 2, a semana do desafio 3 ela está bem fácil de ser feita. Então a gente vai colocar aqui agora... Isso já foi feito, modelo estrela. A gente vai colocar os 3 scorecards. Modelo estrela, ele está aqui, ó. Desafio da semana 2. Beleza? Então eu vou colocar aqui agora, exibir oculto. E medidas do desafio, eu vou voltar aqui a exibir. Exibir oculto. Mostrar tudo. Eu vou excluir essa coluna e eu vou deixar as nossas medidas travadas lá no topo. Então, aqui eu vou colocar semana 2. Aqui, semana 3. Beleza. Eu vou colocar pra gente aqui o nosso... Depois a gente coloca o calendário. Eu vou começar colocando os cartões. No caso, eu vou colocar esse cartão aqui. Então, eu vou encaixar esse cartão agora dentro desse visual. E a gente vai colocar a primeira informação aqui. Da semana 2, nós vamos pegar a informação de faturamento total. Obviamente ainda não cabe essa informação. E a gente vai fazer a estilização dela. Então a gente vai tirar agora todos os efeitos que tem aqui. Layout de vários cartões. Eu vou tirar esse preenchimento. Olha o que acontece quando eu tiro. O meu cartão vai ficar mais espaçado. A forma eu não vou mexer. Nos cartões eu vou tirar aqui a borda. Vou tirar o divisor. Vou tirar o plano de fundo. Vou tirar a barra. Beleza? Preenchimento eu vou deixar zerado. Na verdade eu vou deixar 5. Texto do título, vou deixar aqui 8. Lembrando, é um visual mobile. Eu vou tirar a abreviação. Eu vou deixar todas as unidades. Tem 1. Eu vou deixar aqui no DIN. E o DIN dá para a gente colocar tamanho 10. A nossa label, eu vou colocar ela no tamanho 8. Ela vai ficar na fonte Segoy, Semi-Gold, só que na cor cinza claro. E a gente vai tirar agora esse fundo. Então, layout das etiquetas, nada, a gente não vai colocar nada. Rótulo de referência também nada. Layout de vários cartões.
tela de fundo, removemos aqui. A gente vai ajustar agora o texto. Vai ficar aqui no branco mais clarinho. E o nosso valor, nós vamos colocar o faturamento no mesmo tom de verde que nós temos aqui. Então, eu vou pegar ele aqui, ó. Vou jogar. Beleza? Eu poderia colocar um tom... Na verdade, como a gente já tem um verde caracterizando, eu acho que faz mais sentido a gente deixar esse tom. Beleza? Aí aqui agora a gente vai simplesmente trocar a medida. Eu vou pegar agora o ticket médio. A gente vai precisar fazer o ajuste novamente. Então vai ficar essa cor. Vai ficar o DIN, tamanho 10, negrito. Aqui está negrito. Tá? A gente já perdeu o plano de fundo, então a gente só precisa estilizar os nomes. Então aqui vai ficar nesse cinza, tamanho 8. E esses dois a gente vai deixar centralizado. Vamos colocar agora a informação do último cartão. E a gente já repara que esse aqui é um pouco maior. Então eu vou deixar esse do mesmo tamanho. E aí a gente vai colocar nesse final a média de unidades vendidas. Ou então o preço médio do produto. A gente tem o ticket médio, então a gente vai tirar esse. A gente vai colocar a média. Que quantidade de vendas vai ser 10 mil? Ah não, é outro número. Beleza, a gente vai trabalhar com esse aqui. A gente tem a quantidade de vendas. Beleza, aqui já está no tom que a gente precisava. Nós só vamos fazer o seguinte, eu vou tirar aqui nenhum. Beleza, temos essas três informações, começamos com elas. Aqui no nosso filtro, deixa eu verificar, aqui não vai ficar legal essa. Nós vamos trabalhar com a data da seguinte forma. Pensando que é no telefone, para ficar mais fácil de mexer, a gente vai colocar ano, mês e dia. Tá? Até para ocupar esse espaço melhor. Então aqui eu vou colocar primeiro o ano. E eu vou deixar aqui como uma lista suspensa. Eu vou tirar o cabeçalho. No título eu vou colocar ano. Ano pode ser o tamanho 10. Vai ficar no cinza mais claro, centralizado. Então vai ser o tamanho 8. Os nossos valores tamanho 8. A gente vai também deixar no semi-bold. As cores no cinza mais claro. E aí o background desse drop-down, a gente vai colocar igual o nosso tema aqui, ou então para dar um contraste, tá vendo? A gente vai tirar essas curvas porque a gente quer mascarar o filtro aqui em cima, tá vendo? E até para ficar igual esse, a gente vai pegar lá no Figma esse tom. Pegar esse tom, olha só que legal que vai acontecer. A gente vai colocar esse tom aqui e pronto. Ficou bem parecido aqui. A gente vai colocar também, habilitar o múltipla escolha sem o Ctrl, para ficar mais fácil a gente no telefone poder mexer. E a gente vai habilitar o selecionar tudo também, que facilita. Agora a gente vai colocar aqui o ano, o mês e a gente vai colocar também o dia. Aqui a gente tem uma altura de 75, então a gente vai colocar 70 aqui. A largura a gente vai colocar 110. Ficou centralizado. Ficou centralizado. Ficou centralizado. Vou selecionar os três. Vem em formato. Vou fazer o alinhamento.
Aqui eu vou substituir para mês. O título eu vou colocar mês também. E aqui vai ser dia. E aqui eu vou mudar para dia. Poderia ser trimestre também. E aqui ficou muito alto, então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai colocar uma altura de 65 e nós vamos fazer o seguinte, a gente vai descer um pouco o nosso visual. Beleza? Ajustamos aqui. E a gente vai fazer o mesmo movimento nessa parte. Então, beleza, a gente já tem lá o ano, mês e o dia, todos com o selecionar tudo. Aqui a gente precisa tirar. Ah, Guilherme, poderia colocar data início, data fim? Poderia. É só para ficar fácil de mexer. Então, imagina que a gente vai estar no telefone, ano, seleciona os meses. Se eu quiser selecionar algum dia específico, eu seleciono. Se não, eu deixo todos aqui marcados. Então, a gente vai colocar agora o nosso gráfico de linhas. Deixei o de linha maior aqui, para a gente poder ter um efeito de altura, dependendo do dia, da semana. Então, a gente vai colocar aqui a data inteira. Vamos colocar o faturamento total. E a gente vai deixar ela na hierarquia. A gente deixar na hierarquia de dia, vai ficar dessa forma. Eu vou tirar o trimestre, eu vou subir um para ficar no mensal, tá? E agora a gente vai fazer alguns ajustes aqui. Então, os ajustes que nós vamos fazer é o seguinte, a gente vai tirar a tela de fundo, a gente vai tirar a fronteira, a gente vai tirar a sombra, porque a gente já tem todos esses efeitos no Figma. Em título, a gente vai deixar o mais claro. Aqui no preenchimento eu vou colocar 5, repare o que vai acontecer. O título subiu um pouco, aqui vou colocar 10, aqui 10 e aqui 10, que é o espaçamento interno do meu gráfico. Aqui eu vou abrir mais um pouquinho, eu vou empurrar ele para cá, beleza? Ficou alinhado e vou aumentar a largura mais um pouco, beleza? Eu vou mexer agora também nessas linhas de grade, eu vou remover elas, não quero elas poluindo. O meu eixo, eu vou remover ele também, o título. Os valores a gente vai deixar menor valor. E a gente vai colocar aqui, na corzinha branca. Aqui é automático. A gente vai mexer também, aqui ó, vai tirar esses valores. Ganhamos mais um espaço no gráfico. A gente até pode escurecer a área. A gente vai colocar uma linha mais fina, pontilhada. E aí a gente vai colocar suave e vai colocar cardinalidade. E a gente vai colocar aqui 85%. Ela vai continuar reta, mas levemente curvada. Nós vamos fazer o seguinte também. Aqui na cor, a gente até poderia colocar o verde para combinar com aqui, né? Deixar o verde. Só que a transparência, vamos testar aqui 45%. Não, da linha não vou deixar ela pontilhada, porque senão ela vai ficar muito difícil de ser enxergada. Aí. Beleza, rótulo de dados, a gente vai colocar. A gente vai tirar, vai colocar o deslocamento mínimo de 10 e o máximo de 20. A posição sempre acima. O valor a gente vai deixar DIN. A gente vai deixar também sem casas decimais. Vai ficar mais fácil de enxergar. Aqui vai ser tamanho branco, vai ser na cor branca mesmo. Vai ficar fácil de poder ver. Vou colocar uma casa decimal na verdade. Beleza. Aqui não é 10, é 9.8. Em detalhe não vou fazer nada. Na cor de fundo eu vou deixar uma cor mais clarinha. Poderia colocar a de líderes? Poderia, mas não vai ficar legal. O que eu vou fazer agora, pessoal?
eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma medida que ela vai servir para fazer isso aqui, ó. Rótulo de altura, gráfico de linha. Ah, que nome enorme, Guilherme, eu não vou usar em cartão nenhum. Então eu vou utilizar para... Vocês vão ver o que vai acontecer, isso aqui é bem legal. Então eu vou criar aqui uma variável, vou colocar aqui maior, e dentro dessa variável maior eu vou pegar meu maior valor. Então eu vou usar o DAX Max, vou usar a função select, então eu vou criar uma lista virtual do meu calendário. Peguei aqui o meu calendário, vou criar uma lista com ele. Então essa informação vai ser a minha tabela. Aí eu vou colocar a minha expressão, eu quero o maior valor do faturamento. Então aqui ele vai me trazer o maior valor de faturamento. Vou deixar numa linha só, para ficar aqui. Então essa é a minha variável. E aí, pessoal, eu vou fazer o seguinte agora, eu vou fazer uma limpeza. Porque se eu jogar isso numa tabela, e as datas e essa informação, ele vai trazer zero para muitas datas vazias e vai me trazer o maior valor sempre. Então fica sujo e vai fazer um peso grande. Então eu vou colocar o seguinte, V, condição, vou colocar V limpeza, vou fazer dessa forma só para ficar fácil, poderia fazer na mesma medida. Se faturamento maior que zero, eu quero que ele me retorne o V maior. Se eu jogar isso numa tabela, ficaria mais fácil para vocês verem. E aí que eu vou colocar minha variável agora, minha última variável, V ajuste, altura, que vai ser V limpeza. E eu vou colocar aqui vezes 1,35%. E eu vou dar um return de V ajuste altura. Vou dar um enter. Guilherme, o que você fez aí? Eu não entendi. Vou mostrar para vocês. Eu vou pegar agora essa medida que eu criei e vou jogar lá aqui, ó, no meu eixo Y. Eu vou pegar aqui, ó, rótulo de altura na minha pasta. E olha o que vai acontecer. A minha altura, deixa eu verificar se ela caiu ou não. Era para ela ter diminuído. Se eu colocar aqui 15.000, será que é porque eu estou utilizando no telefone que não está dando efeito? Ah, outra coisa que é melhor mudar, pessoal, é aqui no valor colocar a cor preta. Porque na hora que eu fizer o modo foco e o detalhe mais claro, porque na hora que eu fizer o modo foco, fica fácil de enxergar. Se eu tivesse deixado no branco, não ficaria bom. Vou fazer um teste aqui. E agora eu fiquei encucado. Está aqui a nossa informação. Limpamos. Vamos criar aqui a nossa coluna, nossa tabela. Eu vou colocar a data. É sempre bom testar e eu gosto de testar dessa forma aqui. Ah, tá. Ele está trazendo o faturamento total no período. E aqui no nosso gráfico ele está mensal. Então o que a gente precisa fazer? Aqui no calendário eu preciso colocar date. Ele ainda está me trazendo o faturamento total. Se eu for trabalhar no mensal, eu tenho aqui o relacionamento. Tenho um relacionamento. Então, se eu for trazer essa informação, é legal que isso acontece com vocês acompanhando, até para vocês poderem ver aqui como é que a gente vai atuar. Ah, tá. Semana 2, faturamento. Eu vou subir mais um. 123. Vou descer. Vou descer.
Pronto. Aqui está no dia 4 milhões, dia 28/12, 600 mil. E se eu jogar agora o meu máximo, a ideia é a gente ganhar um espaço. E a gente de fato ganhou. Porém, como o nosso visual é mobile, não vai ficar legal. Então, agora, o meu gráfico de linha ele tem um teto de 750. Eu preciso subir ele. A gente vai tirar. Aqui a gente vai tirar o dia, deixar apenas mensal. E aqui a gente vai colocar também para ficar apenas mensal. Mês. Aí eu vou pegar o maior valor de faturamento no mês. Beleza. Agora eu vou deletar isso daqui. A gente vê que o topo está aqui, a informação. Vamos verificar se agora deu certo. Agora deu certo, só que ficou uma distância muito grande, 25%, então eu vou deixar apenas 10%. E a gente vai testar aqui agora. Tirar o dia do gráfico e eu vou jogar o rótulo de altura. Então, reparem que ele deixou o nosso gráfico mais baixo, tá? Eu vou subir aqui, eu tenho os 2 anos selecionados. Na verdade, a gente só tem o ano de 2023. A gente não tem todos os anos, então eu vou tirar aqui, eu vou deixar apenas mensal. E o tamanho, 0,5%. Beleza. Eu vou acabar voltando o anual, porque se a gente tiver mais dados no futuro, e ele fica até mais elegante aqui com a informação. Eu vou colocar o trimestre. Se a gente desce mais um, vou subir, vou descer, e a gente vai deixar dessa forma. Beleza, então o rótulo de altura, pessoal, é para a gente ganhar esse espaço aqui, ó. Lembrando, se eu tirar, meu gráfico vem aqui para o topo. Então eu só vou colocar só para ficar levemente mais elegante essa informação. Beleza? E a gente vai finalizar aqui agora com o nosso gráfico de pizza ou de rosca. Eu vou colocar essa informação aqui. A gente vai utilizar aqui a gente pode pegar o segmento, colocar aqui o segmento dos nossos clientes e vai usar aqui o faturamento. E aí a gente tem agora, eu vou aproveitar a formatação do gráfico de linha, então eu já consegui aqui alguns efeitos. O meu rótulo de detalhes eu vou deixar com um tom claro, vou deixar sem casas decimais para valor e para porcentagem. E a nossa legenda, a gente pode testar ela aqui na parte superior, central, com a cor mais clara. E a gente pode agora só padronizar a fatia. Se for do atacado, a gente pode colocar um tom aqui do atacado. O distribuidor, a gente pode colocar um verde. O que for online, a gente pode colocar um azul. E o que for varejo, a gente pode colocar aqui um amarelo. E aí, o que falta a gente fazer agora? Testar esse visual na web. Isso vai ficar legal. Então, deixa eu só fazer um ajuste aqui. Vertical. Vertical. E subir. Belezinha.
vai colocar pra cá. Aqui no caso, como a gente não tem um ano, vai se tornar mais interessante a gente colocar a data completa. Então, assim, algumas mudanças elas podem acontecer durante o projeto. Só isso é normal acontecer. Então, vou colocar aqui todas as datas. Eu vou deixar entre. Eu vou aumentar aqui. Os nossos valores no tom branco. E aqui no caso, para aproveitar esse espaço, a gente vai colocar a nossa lista de canais. E a gente vai transformar ela num bloco suspenso. Então aqui eu tenho os canais. Então, a gente colocou filtros mais interessantes. Então, canais. Então, se eu faço aqui um filtro agora no e-commerce, vai me trazer todos os valores de e-commerce. E a gente até poderia colocar aqui também nesse visual, pessoal. Vamos ver como é que vai ficar. Na legenda, ficaria bem carregado. Eu teria que tirar aqui essa informação. Era bem poluído, então não vai ficar legal. E a gente conclui o desafio. A gente vai fazer a publicação. Vou deixar salvo nessa tela. Preciso fazer só a troca aqui de acesso. Na verdade, eu vou aproveitar, vou fazer de outra forma, para não ter que ficar deslogando. Eu vou importar o projeto na minha conta. Já fizeram Visual Mobile? Se vocês fizeram, comenta aqui e fala como é que foi fazer isso. A gente sabe que o BI ele tem um Visual Mobile nativo, mas o nativo para link público ele não funciona, só para link compartilhado com senha. E a ideia é fazer um visual dessa forma para o... Fica diferente, pessoal. Deixa eu abrir aqui o nosso portfólio. Curso de BI, desafios. Eu vou importar aqui agora, vou só salvar. Salvar como. Esse é o desafio da semana 4. Mas eu vou salvar ele primeiro apenas como desafio semana. Deixa ele salvo aqui. E eu vou aqui, ó, importar relatório a partir desse computador. Eu vou procurar ele aqui, ó, desafios. E eu vou substituir esse desafio aqui. A hora que eu entro aqui, a parte legal agora é isso aqui, ó. Eu vou atualizar. Nós temos aqui a semana 4. Ah, mas no computador não fica legal. Realmente, não fica legal, porque a gente tem que visualizar esse projeto na web. Então eu vou colocar aqui esse link na web. A gente vai entrar lá na página 4. Se eu deixo aqui a minha visão como se fosse um smartphone, eu teria essa visão aqui. Se eu vou salvar aqui nos meus favoritos. Microsoft, desafios. Se eu salvo isso e abro aqui no meu telefone, vou abrir aqui para vocês. Em favoritos. A gente salvou isso na pasta projetos. Eu vou procurar aqui na minha pasta projetos. Desafios. Na verdade, eu vou colocar concluído.
Pasta projetos. Então a gente tem aqui desafios. Então na hora que eu abrir esse visual aqui no meu telefone, ele vai abrir primeiro naquela logo. Então ele abriu aqui. Sei que não vai ficar muito legal de ver, mas vou mostrar aqui para vocês. Como eu fiz para o iPhone 11 Pro Max, essa visão ela ficou com uns espaçamentos aqui. Então a ideia é ir ajustando o visual para que ele fique dentro dos moldes do telefone que a gente for utilizar. Então, abram esse link no telefone de vocês e vejam o resultado. Se vocês gostaram, comenta aqui. Vejo vocês então na próxima semana para o próximo desafio.